Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. A melhor relação que podemos ter é connosco. O que é que lhe parece esta afirmação? De facto, quando as pessoas me procuram para melhorar a sua autoestima, é aqui que nos temos que concentrar, na relação que temos connosco, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e é aí que nós podemos fazer a diferença. Independentemente do que nos aconteceu ao longo da nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, que nos marcou, situações difíceis em que nos disseram coisas menos bonitas, em que nos criticaram, em que nos julgaram, em que nos disseram que nós éramos isto ou aquilo, às vezes criando aqui esta percepção distorcida de quem nós somos de acordo com a opinião dos outros, nós podemos vir a desenvolver uma má autoestima e muitas vezes uma má relação connosco. Quantos de nós não são críticas consigo mesmos, consigo mesmas, não é? Aquele pensamento da autocrítica, do julgamento, fizeste mal, lá estás tu, nunca fazes nada bem, porque é que fizeste assim, erraste, estás sempre a errar, não és nada. Enfim, tantas são as expressões, as palavras que nos podemos dizer a nós mesmos, a nós mesmas, não é? Que nos magoam, que nos ferem. E então é aqui que nós temos que intervir. Muitas vezes fazemos este bullying connosco. Sim, este bullying, esta relação crítica, autoritária, exigente que temos connosco. Não valorizamos os nossos sucessos, as nossas conquistas, mesmo que sejam pequenas. Não valorizamos as nossas competências, as nossas qualidades. Porquê? Porque também na família e no ensino, normalmente, o que nos mostram, o que fazem connosco, é criticar, não é? Portanto, é julgar normalmente os nossos fracassos, os nossos erros. Normalmente nas notas, na família, quando uma criança faz uma asneira ou tem uma má nota, normalmente dá-se um grande ênfase, não é? A esse algo que não foi tão bom quanto o esperado, não é? Portanto, castiga-se quando a criança faz alguma coisa que não está bem ou não está certa, repreende-se, não é? Mesmo nas escolas, os professores, podes fazer mais, tiveste uma má nota, mas quando a criança se porta bem, ou adolescente, ou tem uma boa nota, não é? Normalmente, não fizeste mais do que o teu trabalho, muito bem, mas é muito mais valorizado quando fazemos algo de errado, quando fazemos algo de bom. Quando fazemos algo de bom é como só que isso é o que é certo, é o que é esperado, não fizeste mais do que a tua obrigação. Quando fazemos algo que não é aquilo que os outros esperam, gostaria que nós fizéssemos, é como se a pessoa do outro lado ficasse muito desiludida, chateada, irritada, desde a nossa infância. Então aprendemos que errar é mau, que não podemos falhar e que não podemos desiludir os outros, não podemos frustrar as expectativas dos outros, porque as pessoas têm expectativas em relação a nós. Então, sempre que cometemos algum erro, algum deslize, alguma coisa que não corre tão bem, usamos muitas vezes essas mesmas expressões connosco, essa mesma crítica, essa mesma autoexigência. E desenvolvemos o tal perfeccionismo. Então vem daí, o perfeccionismo é este medo de falhar, mas o medo de falhar é acima de tudo o medo da rejeição, o medo da desaprovação do outro. Então, como é que nós podemos melhorar a relação que temos connosco? Acima de tudo, regular o nosso discurso interno. A forma como falamos connosco importa, aliás, determina a nossa autoestima, a nossa satisfação. Se estivermos sempre a questionar, eu não faço isto, ou eu não tenho aquilo, e eu não sou isto, ou não sou aquilo. A grande neurose do século XXI é isso, é nós queremos ser uma coisa que nós nem sempre conseguimos ser, ou seja, parece-nos incutido um determinado ideal de funcionamento, de personalidade, de aspecto físico, não é? De corpo, de fisicalidade, de aspecto, de estética, e nós muitas vezes não conseguimos corresponder também ao ideal de funcionamento, de tudo aquilo que nós fazemos, não é? Parece que temos de estar sempre prontos, sempre a produzir, sempre com energia, sempre disponível, não pode haver limites, temos de estar sempre a concretizar algo, não é? Portanto, temos que ter um determinado aspecto, temos de estar sempre cuidadas, arranjadas, não é? Sempre simpáticos, sempre bem dispostos, bem dispostas a uma exigência, para que estejamos sempre bem e a produzir. E a grande neurose é que isto não é possível. Não é possível nós estarmos sempre no nosso melhor, fazemos sempre tudo bem, não falharmos, não errarmos, não desiludirmos os outros, correspondemos sempre às expectativas, produzimos o nosso trabalho sempre de acordo com o que é pedido, com o volume que existe e com a responsabilidade que existe. E nós somos seres humanos, somos
pessoas com necessidades, não é? Que nem sempre vão estar no seu melhor estado, nem sempre vão estar sempre, se calhar, na sua melhor forma física constantemente. Então, tantas são as exigências que nós habituamos a ser autoexigentes para corresponder a uma exigência externa. Então, o que fazemos para sobreviver nesta selva que é a nossa sociedade atual, não é? Nós queremos sempre corresponder, estamos sempre a correr para agradar, estamos sempre ocupados porque é importante, não podemos parar é mau, não é? Então estamos sempre nesta tentativa de corresponder e muitas vezes sentimos-nos mal se paramos, não é? Se descansamos. E aqui, esta questão de como melhorar a relação que tenho comigo, não é? Portanto, como melhorar a minha autoestima, é acima de tudo moderar este discurso crítico. Não quer dizer que nós não possamos exigir de nós, exigir o melhor de nós, querer o melhor para nós e fazer o melhor. Está tudo certo isso. A questão depois é o pensamento crítico, não é? Porque castrador que nós temos a respeito do nosso comportamento. Não o fizeste tão bem quanto podias fazer melhor, não é bom o suficiente, não é? Portanto, acima de tudo, moderar este discurso crítico, não é? Portanto, aprender a estar consigo e, acima de tudo, lidar com o seu mundo emocional e com os seus pensamentos automáticos negativos. Porque muitas vezes fazemos uma fuga de nós mesmos, de nós mesmas, de várias formas. Uma fuga para os outros, normalmente cuidando dos outros, das necessidades dos outros, ou então esta dependência, a necessidade de atenção por parte dos outros, já que eu não consigo estar comigo, eu vou esperar que a outra pessoa normalmente faça por mim aquilo que eu deveria fazer e não consigo, que é dar-me atenção, dar-me cuidado, validar-me, aprovar-me. Não é? Quantos de nós não sentimos isto? Que o outro não fez algo que deveria ter feito ou que nós precisaríamos que ele fizesse, porque no fundo é algo que eu não consigo fazer por mim, não é? Muitas vezes aprovar-me, reconhecer os meus esforços, o meu trabalho, a minha qualidade, não é? A minha prestação. E então também podemos fazer uma fuga para o espiritual. Também se vê aqui nos últimos anos que é bom esta corrente, não é? Nos ligamos mais à espiritualidade, práticas mais espirituais, meditação, o que quer que seja que faça sentido para nós. Mas muitas vezes também há a fuga para o espiritual, para a meditação, para o plano mais esotérico, não é? Para coisas que por vezes são mais abstratas, para fugirmos também dos nossos sentimentos e emoções mais mundanas, mais terrenas, porque muitas vezes há uma negação disto que nos faz imperfeitos e que faz parte de quem nós somos, da nossa humanidade, não é? A raiva, portanto nós sentirmos tristeza ou raiva ou zanga, ou o que é que seja, parece que não é permitido, não é? Aqui neste meio mais espiritual, que só temos é que sentir amor e luz e gratidão, e não é possível. Não é possível. Nós não somos seres iluminados que vivemos nesta terra. Não quer dizer que não consigamos estar num estado de amor, de contemplação, de iluminação, quando fazemos determinadas práticas espirituais. Isso é possível. Mas enquanto humanos, nós temos direito às nossas emoções, temos direito a sentir raiva, a sentir culpa, tristeza, zanga, frustração, não é? Portanto, emoções que normalmente não são tão aceitáveis ao que parece atualmente, não é? Então são várias as formas de fuga, também a racionalização, estamos sempre na nossa mente, racionalizarmos tudo, suprimimos as emoções porque as tentamos compreender, encaixotar ali nas nossas racionalizações, não é? Portanto, queremos ficar só na cabeça também, isso causa também muita ansiedade muitas vezes, porque é o excesso de futuro, querer arquivar o passado, não poder pensar nas coisas que são menos bonitas, não é? Então, tentar fazer esse processo mais mental de não, eu sou apenas mente, cabeça, as emoções é uma coisa ridícula, é fraco, não quer ser vulnerável, então vou para a minha cabeça. É outra das formas de fuga dessa dinâmica que temos connosco, deve ser inteira, não é? Deve ser acolher pensamentos, emoções, responder, contestar pensamentos, reconhecer emoções, acolhê-las. Não é? E outra da forma de fuga de nós mesmos, é o estar sempre ocupado, ou com outros, ou com o trabalho, ou em atividades, em tarefas, na socialização, sempre fora de casa. Quantas pessoas não têm dificuldade em estar consigo mesmo, consigo mesmas? Ou mesmo quando estão em casa, estão sempre ocupadas. Quantas pessoas conhecem à sua volta que realmente conseguem parar, descansar, usufruir, relaxar? Cada vez somos menos, não é? Cada vez são menos as pessoas que conseguem parar e relaxar. Mesmo que tenha
a oportunidade de descansar, de estar em casa, ou na praia, ou numa viagem, numas férias, nem sempre nós estamos relaxados, certo? Muitas vezes estamos constantemente tensos, porque há sempre atividades, sempre coisas para fazer, horários para cumprir, então vivemos nesta neurose, os horários, do cumprir, do estar ocupado, do não perder pitada, tal como eu falava no último episódio em que falava no FOMO, no Fear of Missing Out, ou o medo de perder algo. Temos esta compulsão por estarmos ocupados. E se estivermos sempre ocupados, não estamos a ter a melhor relação que poderíamos ter connosco. Nomeadamente, estamos sempre a criticar-nos, a reprimir emoções que nós achamos feias ou impróprias, ou que nos fazem sentir fracos ou vulneráveis, não é? Então temos que moderar muito essa crítica. Aprender a parar, a relaxar, a identificar as nossas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, a dar resposta a elas, a satisfazê-las, não é? E principalmente a dinâmica com a nossa autoestima tem a ver com as crenças que nós temos connosco. As crenças que nós temos sobre o mundo, sobre nós, sobre os outros, não é? Quem nós deveríamos ser acima de tudo. Nós às vezes temos uma ideia na cabeça que deveríamos ser de uma determinada maneira, porque assim seríamos mais aceitos ou melhor aceitos, gostariam mais de nós ou teríamos mais sucesso. E às vezes aqui, acima de tudo, a palavra-chave é a aceitação. Conseguimos aceitar quem somos, como somos, ainda que possamos trabalhar em nós, desenvolvermos-nos, trabalhar a nossa parte física, mental, tudo certo, mas acima de tudo partir de um lugar de aceitação da minha história, de quem eu sou, de quem eu fui capaz de ser até aqui, daquilo que eu ainda sou capaz de fazer, como fazer, apesar de querer fazer diferente, não é? Ou funcionar de forma diferente. Então, deixar de fugir destas nossas emoções, deixar de fugir de nós mesmos, de nós mesmas, deixar de evitar pensar ou sentir determinadas coisas que são importantes e que estão sempre a surgir, não é? Portanto, dar atenção ao nosso corpo, às necessidades deste corpo, seja ele físico, mental ou emocional. Então é fazer este trabalho, seja através de várias formas, não é? Nós podemos fazer um trabalho mais físico, fazer atividades que nos façam sentir bem connosco, o nosso corpo, não é? Atividades físicas, atividades intelectuais, como ler, como ouvir podcasts, como ir a palestras, workshops, fazer cursos, ver documentários que são interessantes para nós, desenvolver a nossa parte intelectual, ou através de outro tipo de hobbies que poderão ser interessantes para nós, que aí ali há a parte mais física, muitas vezes com a parte mais intelectual, mas acima de tudo a nossa parte emocional, que é aquela que eu acho que anda sempre atrás de tudo o resto, não é? Que é fazer esta higiene, cuidar das nossas necessidades, olhar para elas, poder olhar para as nossas emoções e acolher esse mundo interno, esse mundo emocional que tem necessidades. Portanto, para hoje, para este episódio, aliás, eu gostaria que se questionasse acerca da relação que tem consigo mesmo, que tem consigo mesma, que tipo de relação tem consigo, é uma relação crítica, autoritária, ou é ausente, nem sequer se volta para si, nem sequer pensa em si, no que sente, no que pensa, no que é importante. Que tipo de relação tem consigo? Como é que se sente a respeito de si mesmo, de si mesma? Com que palavras se descreve? Com que adjetivos se descreve? Quando erra ou falha, não faz algo que gostaria de ter feito, da forma que gostaria de ter feito, como fala consigo? Como se repreende? Como se incentiva? Como se valoriza, se valida? Será que isso acontece ou não acontece? Então é poder rever esta relação que tem consigo e talvez melhorá-la daqui para a frente com mais consciência. Porque acima de tudo, também é importante que faça estes exercícios, não é? Se sentir mais frustrado, mais irritado, irritada, zangado, zangada, às vezes consigo mesmo, pare, fale consigo, permita-se ficar zangado e depois tenha um discurso gentil e benevolente, porque lá está, há momentos que nós nos vamos zangar connosco, nós vamos ficar frustrados connosco mesmos, mesmas, não é? Da forma como reagimos, como respondemos ou deixamos de responder, mas eu digo sempre, incentivo sempre para termos um discurso gentil e benevolente e tolerante connosco também. Somos humanos, somos imperfeitos, devemos de aceitar a nossa imperfeição, ela faz parte da vida. Não queiramos ser seres perfeitos, não é possível. É uma exigência que é inatingível, então estamos sempre insatisfeitos, não é? Ou ter determinadas coisas que nós idealizamos e afinal não foram possíveis. Temos que aprender também a deixar certas fantasias para trás do que deveria ser, do que seria ideal, das utopias, daquilo que imaginei lá atrás e afinal não está a acontecer. É poder
com aquilo que tem, com aquilo que é possível, com aquilo que é neste momento, aceitar esse mesmo ponto no tempo, esta pessoa que é neste momento e melhorar aquilo que pode melhorar, não é? Daqui para a frente, em vez de condenar atitudes, comportamentos passados, não é? Ou decisões que não devia ter feito ou que deveria ter feito, sempre nesta atitude de julgamento, de crítica, não é? Poder melhorar, poder incentivar-se, validar que o que fez foi o melhor que podia ter feito, ou que conseguiu fazer, ou que foi possível para si fazer, não é? Então este estado de autoaceitação, de autocompaixão. Se quer ter autoestima, é poder trabalhar nestes aspectos que eu falei aqui hoje, não é? Porque de facto esta relação que tem consigo é uma relação que a vai acompanhar para o resto da vida. É verdadeiramente a pessoa que vai ficar para sempre. Portanto, é com essa pessoa que o habita, que a habita, que deve ter a melhor relação possível. Então, em vez de fugir de si, que tal começar a conectar-se a si? Portanto, aprender a fazer esta conexão, a parar, a silenciar, a sentir, a validar-se, a reconhecer as suas necessidades, as suas emoções, a acolher essas tristezas. Todas essas partes estão aí dentro a precisar da sua atenção, senão vai fugir para o externo e o externo nem sempre tem o que nós precisamos. Então faça estas reflexões e procure ajuda caso não consiga ter esta boa relação consigo. É fundamental para que se possa sentir bem e poder viver a sua vida na maior harmonia possível. Então faça o trabalho que precisa ser feito.